mim estar com irmãos no sacerdócio é sempre uma alegria. Eu convido muito para conferências, isto e aquilo. Eu hoje não vim cá fazer uma conferência, vim estar com irmãos no sacerdócio e isso eu não posso dizer que não. Porque eu sou padre vai fazer 15 anos, não tenho tido uma vida fácil, não vale a pena esconder. E se hoje sou padre, também devo à comunhão do presbitério e ao exemplo, ao testemunho, à amizade e à presença dos meus irmãos no sacerdócio. Por isso, esqueçam lá os títulos todos, sou o Padre Paulo, malícia só no nome. E estou aqui como Padre Paulo, o resto vamos ver. Depois está ali um erro que eu nem reparei no nadar. Quanto ao tema, o tema também não é fácil, sabem? Porque falar da Eucaristia, da homilia, padres, até mais velhos do que eu, quem sou eu? Eu não sou liturgista, sou um catequeta. Portanto, a Eucaristia e a homilia são questões que são mais bem tratadas pelos liturgistas. E eu comecei a pensar, bem, eu sobre a Eucaristia com as crianças e com os adolescentes tenho experiência, tenho feito alguma reflexão, ainda posso dizer alguma coisa. Agora, sobre a homilia eu vou falar muito pouco. Vou falar especificamente na homilia no que diz respeito à missa com crianças, até porque amanhã vem cá sem um especialista. E depois porque há aqui um mistério, isto eu sempre me irrito, deixem-me fazer este desabafo. Lá em Lisboa, quando há reciclagens do clero, todos os anos há isto, quando o tema mete a Eucaristia e a homilia, eu às vezes saio de lá a fio estragado. Porque vem sempre um especialista dizer o que é que devemos fazer, o que é que não devemos fazer. Caramba, a gente anda a fazer o melhor. Eu tenho aqui padres à minha frente, são padres há muitos anos do que eu, sabem o que é o mistério de celebrar a Eucaristia, sabem como eu sei que muitas vezes que mistério é este, por meio destas mãos marcadas pelo pecado, acontece a graça de Deus. E quanto à homilia, a mesma coisa. Nas minhas homilias eles também adormecem, também ficam a olhar para o telemóvel, o que é que eu tenho de novo para vos dar sobre isto, se não partilhar alguma coisinha. E também me fartava nas reciclagens, quando se falava de homilia, vir um especialista que já leu os livros que a gente já leu, dizer que a homilia não é para dar recados, que a gente só dá recados. Eu não gosto nada dessas coisas. Então, como não sei, o melhor é estar calado, falar um bocadinho mais da catequese na relação da Eucaristia, e depois da homilia especificamente das missas com crianças, e deixo então para os especialistas outra parte, porque a homilia para mim é um grande mistério, sabe? A Eucaristia ainda maior. Penso que já vos aconteceu. Quantas vezes eu não preparo uma homilia bem preparada, com aquelas regras todas, todos nós sabemos, e depois no fim vem dizer, não percebi o que é que quis dizer com isso, ou não gostei. Outras vezes, às vezes, sabe Deus que a gente também não os prepara. E acontece aquele mistério do Espírito falar em nós e a gente sem ter preparado nada, a ação de Deus acontece. Portanto, há aqui um mistério maior que nós, que é o mistério da nossa identidade sacerdotal. Eu estou aqui com muita humildade, porque falar daquilo que é a nossa identidade, a Eucaristia, depois dentro da Eucaristia, o específico da pregação, da liturgia, da mesa da palavra, há um mistério muito maior e acho que devemos ter todos um bocadinho mais de humildade quando falamos nestes assuntos. Já me aconteceu de tudo. Quantas vezes também não acontece preparar muito bem uma homilia, depois a gente tem 3 missas ao domingo e na segunda missa já ouviu aquelas leituras não sei quantas vezes e há ali o mistério a trabalhar, toca-nos outra coisa e a gente muda a homilia toda, não é? É a nossa experiência. Portanto, há aqui uma dimensão de mistério que não há especialista nenhum que nos venha dar lições. Nós temos que sentir na pele, até na nossa fragilidade, de nós termos sido escolhidos para sermos os agentes deste mistério maior do encontro de Deus com os homens e da pregação. Então o que é que eu pensei fazer? Falar mais sobre a questão da Eucaristia, mas não do específico do que é a Eucaristia, porque isso nós sabemos, mas da questão da missa com crianças e adolescentes, e dar algumas linhas gerais sobre a homilia, também da minha experiência, mas mais também na linha das crianças e adolescentes. E deixar para amanhã, para quem sabe muito mais disto do que eu, então outras questões da pregação que são importantes. Pronto, isto depois de falar depois de um cozido à portuguesa, queridos irmãos, custa tanto falar como ouvir, não é?
Mas eu estava, lembrei-me agora do Padre Carvalhão, que morreu há 2 ou 3 semanas, era um daqueles da velha guarda, que todas as dioceses têm, aqueles padres já muito idosos, por quem temos um grande carinho. E aqui há uns 6 ou 7 meses atrás ele teve uma congestão, foi para o hospital, eu fui vê-lo, e ele, Padre Paulo, nem sabe o que é que me aconteceu. Comi uma bela refeição, sentei-me a ler um livro profundo, adormeci e vim aqui parar. Aprendi a lição, depois de uma refeição nunca mais leio nada. Este Padre Carvalhão, que morreu há pouco tempo, era assim, foi toda a vida prior ali da zona de Vila Franca, Alhandra, que era daqueles padres queridos, aqueles que a gente tem orgulho em substituir. Só um pequeno pormenor, só começa a contar histórias, nunca mais. Houve uma altura que a igreja precisava de ser pintada por fora e ele fez vários expeditórios para pintar a igreja. E quando o resultado dos expeditórios só dava para metade do orçamento, ele mandou pintar metade da igreja. Então, durante 1 ano e meio, a igreja da Alhandra, que se vê da autoestrada, estava metade toda pintadinha e outra metade toda caída. E todos os dias, no domingo, nas homilias, eles estão a ver a vergonha que é a nossa igreja, só metade pintada. Tem que dar mais para a gente pintar a outra metade. Portanto, era assim uma figura que existia. Bem, vamos então aqui ao nosso tema, assim muito informalmente. Repito, não quis hoje vir aqui fazer uma conferência sobre estes temas porque não me sinto preparado. E as que eu ouvi às vezes desgostavam-me um bocado. Eram mais recados para dar a padres do que propriamente partilhar o mistério da nossa identidade. Eu queria começar por fazer uma pequena introdução sobre os desafios da catequese, porque eu penso que nós não podemos pensar a Eucaristia desligada do todo que é a catequese. E se nós achamos, e é óbvio que achamos, que a Eucaristia é o centro da vida cristã, é para aí que tende todo o nosso trabalho, para que eles possam, os nossos catequizantes, possam viver plenamente esta comunhão, portanto, não só a dimensão do conhecimento, mas também celebrar e viver o mistério de Cristo. É isso, a Eucaristia. Nós hoje não podemos pensar, mesmo em termos catequéticos, o que é uma missa com crianças, ou o que é a missa para as crianças neste mundo em que vivemos, se não repensarmos o que é a catequese. Porque conforme os catequizamos, assim eles depois vão estar na missa ou não, ou vão estar na missa de determinada maneira. E eu considero, e já tenho dito isto, vou repetir aqui uma coisa que já disse num encontro nacional, que a renovação da catequese que se está a tentar fazer, vai muito devagarinho, vai. Mas estamos todos a fazer o melhor. Nós, nas nossas paróquias, estamos todos a tentar dar o melhor. Não é fácil, não é fácil. Os tempos nem sempre correm a nosso favor, por muitas razões. A renovação da catequese passa por centrar a catequese naquela que é a grande catequese da Igreja, que é a Eucaristia. E se nós pensamos a catequese como um momento de preparação para a Eucaristia, se pensamos a catequese à parte da Eucaristia e não pensamos que é a Eucaristia, que é a grande catequese da Igreja, estamos já à partida, estamos já a partir de um mau caminho. E esta é que é a grande tese, não é minha, é da Igreja. Qual é que é a grande catequese da Igreja? É a Eucaristia. É aí que a palavra e a vida se juntam. É aí que isto acontece. Conhecemos pela palavra, contemplamos o corpo e o sangue do Senhor, celebramos e vivemos o mistério de Cristo. Portanto, a grande catequese da Igreja é a Eucaristia. Portanto, pensar a Eucaristia no todo da catequese, temos que pensar a Eucaristia transversalmente. E não como um momento da catequese ou como uma preparação para a catequese. Estamos longe disso, estamos. Deixem-me lançar-vos uma provocaçãozinha, também para a gente não adormecer. Eu penso que todos nós concordamos que a grande catequese e o grande objetivo da catequese é a Eucaristia por tudo o que ela implica, não é? E quando a gente vive os momentos maiores da nossa fé, a gente fecha a catequese por férias. A grande catequese da Igreja acontece na Eucaristia e plenamente no Natal e na Páscoa. E a nossa catequese está fechada para férias nessa altura. Para quando nós celebramos o momento central da nossa fé, mandamos as crianças embora, porque agora não há catequese, é férias, quando a catequese em ato está a acontecer. Então, não me perguntem como é que isto se resolve de um dia para o outro, porque eu também não sei. Se soubesse, a minha vida pastoral era mais sucessos que insucessos nesta área da catequese. É preciso aqui
mudar, dar uma volta de 180 graus. Se o centro da nossa fé, no mistério de Cristo, celebrado, vivido, contemplado, é a Páscoa e o Natal, e nós ainda temos uma estrutura catequética que encerra para férias, na altura em que a grande catequese e decisiva da Igreja está a acontecer. Então, pensar a Eucaristia como algo transversal e estruturante do ato catequético, não só a Eucaristia como a celebração, e dentro da celebração a Eucaristia, eu penso que é o nosso primeiro desafio. E eu queria começar por aí. Porque acho que não vale a pena, se não mudarmos algumas coisas na catequese, que estamos a tentar mudar, uns já vão mais à frente, outros menos à frente, mas estamos a tentar mudar, esta questão será sempre tratada de forma paralela e assim não vamos lá. Então qual é que é o primeiro desafio? Esta é a definição do diretório de catequese: conhecer, contemplar, celebrar e viver o mistério de Cristo. Em viver, ou catequizar para que se viva a intimidade com o Senhor. E a grande pergunta é que será que estamos a conseguir? E a primeira coisa que eu vos queria dizer, queridos irmãos, é que há sinais de esperança. Eu irrita-me aquele discurso de está tudo mal, está tudo mal. Há sinais de esperança na nossa catequese. E um dos sinais de esperança é este, quer dizer, há paróquias que se não fosse a catequese, mais valia fecharem com obras que eram paróquias mortas. Há gente que aprendeu o caminho da fé na nossa catequese, nas nossas paróquias. Esta ideia de que está tudo mal, que não se... eu não queria deixar aqui também uma palavrinha de esperança. Eu corro o país todo. Há coisas a acontecer. Há gente que descobre Nosso Senhor Jesus Cristo e a Igreja. Vocês também são agentes disso. E hoje estamos de folga todos. E graças a Deus, porque o vosso esforço é recompensado. E eu sei que muito esforço que tem 1001 paróquias. Penso que os bispos é como lá em Lisboa, o meu bispo já não faz nomeações, só faz acumulações. Portanto, temos todos 1001 trabalho, somos poucos. Não é? E há sinais de esperança, sei lá, eu estou todas as semanas com gente. Há um pai, ainda no sábado estive na festa da vida, do 8º catecismo, e há um pai que veio dizer que voltou à igreja por causa da catequese do filho. Há sinais de esperança. Agora, temos que ir mais longe e temos que querer ir mais longe e continuar a sonhar mais alto, senão... Eu dou sempre o exemplo dos meus alunos na Universidade Católica, quando é os exames. Vêm-nos na rua, professor, já corrigiu o exame, já corrigiu, dá para o 10, dá para o 10. Dá para o 10. Então nós fomos feitos para o 20 ou para o 10. Andamos aqui para o 20 ou para o 10. Portanto, temos que ir mais longe. E neste ir mais longe da catequese, e dentro da catequese, da temática específica da Eucaristia, eu acho que há coisas que temos que melhorar. Eu não vou mostrar aqui o diagnóstico todo, ou comentá-lo todo, da situação atual. Portanto, reparem que eu comecei pela positiva, porque acredito mesmo que há coisas positivas a acontecer na nossa... Há gente que se converte por intermédio do nosso trabalho. Demos graças a Deus por isso. Mas o grande problema, ou os grandes problemas na educação da fé que eu vejo, eu tirei isto de um autor italiano, a parte é minha, mas um dos grandes problemas da catequese é este, ainda. É não fazer experiência e mistagologia daquilo que propõe. E é aqui que entra a questão da Eucaristia. Muitas vezes a catequese ainda é uma escola de conteúdos e não uma experiência de fé. E se a catequese não é uma experiência de fé, a Eucaristia será sempre um conteúdo e não uma experiência. Pois os outros, eu não vou comentar, se quiserem depois podemos voltar a eles no diálogo entre nós. Eu leio-os, mas não os comento, porque considero este, para o que nos tem aqui o essencial. Ainda uma catequese excessivamente escolarizada, muito centrada no conteúdo, e que não faz que as crianças e os adolescentes tenham uma experiência daquilo que ouvem. E é aqui que entra a questão da Eucaristia e da celebração. Portanto, é uma catequese ainda pouco mistagógica.
não tem em conta muitas vezes a globalidade do sujeito, fica sempre marginal à vida e à pessoa. Este diagnóstico da fé, neste lado, é importante, por exemplo, para as questões das homilias, que é uma coisa que nos acusam muito, que a gente às vezes está a falar, mas aquilo não fala à vida das pessoas. Isto é muito importante, já vamos ver também. Não tem em conta a multidimensionalidade da comunicação, porque isto tem a ver com a linguagem, e a Eucaristia também é a linguagem. E se nós não tivermos em conta a educação para a linguagem e linguagens diferentes, dificilmente eles perceberão o que está a acontecer na Eucaristia. Uma catequese que dê tempo e que saiba individualizar percursos. Os desafios não são novos, também não vale a pena agora estarmos aqui, não são novos, são os de sempre, mas vamos a eles. Então qual é que é o grande desafio onde depois encaixa a questão da Eucaristia e de que maneira? O primeiro grande desafio, e eu aqui sigo-me um bocadinho da reflexão do meu Alberico, aquele grande catequeta, foi o meu professor e eu estudei em Itália, está aqui um padre também que esteve na UPS, não é? Também foi meu professor, também. Alberico, pronto. E qual é que é o grande desafio? É que a catequese seja uma experiência significativa, em que eles possam ter na catequese uma experiência de fé e de vida, e não uma aula de conteúdos. Porque sem experiência religiosa não há comunicação nem escuta da palavra de Deus. É difícil transformar a vida de alguém se não viver uma experiência significativa, que lhe toque. Eu às vezes pergunto, agora dou o exemplo de Lisboa, que é o que eu conheço melhor. Por exemplo, os adolescentes em Lisboa, a regra geral, têm catequese à semana, ao fim da tarde, depois das aulas. Depois de uma carga horária imensa de aulas, que até não é o tema, mas tem aulas a mais. Chegam à catequese, têm ali uma hora. Os primeiros 10, 15 minutos é para descomprimir do dia todo que tiveram. E a gente proporciona-lhes uma experiência significativa naquela horinha por dia. Quanto muito proporcionamos um encontro. Faço já aqui um parênteses, depois posso me esquecer. É uma das coisas que tem estado a resultar relativamente bem. Eu estou a falar a irmãos sacerdotes, eu não venho aqui com três. Muitas das experiências que tentamos, às vezes, parecem não funcionar. Os exemplos que eu dou não é que sejam grandes sucessos, mas são exemplos que alguma coisa está a funcionar bem. A mim o número não me interessa. Ainda somos uma igreja muito agarrada ao número. Ainda agora saiu os resultados. Quer jornalistas, quer bispos, estavam obcecados era com o número. Mas quantos é que são católicos? Mas quantos é que são cristãos aí na vida, no dia-a-dia? A nós não nos interessa o número. Nosso Senhor nunca lhe interessou o número. E a gente vê jornalistas e bispos obcecados a discutir número. 12 chegaram para evangelizar o mundo. Porque se formos poucos, mas formos a sério, somos fermento. E se formos muitos e não formos a sério, ajudamos a destruir os outros que são fermento. Isto podia ser para outra conferência. Então, deixem-me dar este exemplo. Gosto de dar exemplos. Desculpe. Não estou a massacrar muito, não. Se eu começar a massacrar muito, também podem dormir. Eu não me importo. Um dia perguntaram, uma história verídica, a um crítico de música o que achava da música de Schubert. E ele respondeu: quando ouço Schubert, adormeço sempre. Mas sonho sempre com o paraíso. E eu ouvi isto e pensei nas minhas homilias e nas minhas conferências ou nas aulas, quando eu vejo alguém a dormir, penso se calhar está a sonhar com o paraíso. E sobre dormir em conferências eu não posso falar muito, tenho aqui o Rodolfo, que me acompanha nestas andanças das conferências. Portanto, é melhor estar caladinho, não é? É melhor estar caladinho, não tenho que me confessar. Bem, deixem-me dar este exemplo. É uma tentativa que nós estamos a fazer em Lisboa, que eu sinto. São poucas paróquias, mas estamos a começar com adolescentes. Eles, em vez de terem catequese uma vez por semana, durante a semana, têm 15 em 15 dias, mas ou uma manhã ou uma tarde de sábado.
Ou seja, tem uma manhã para a catequese, para ter tempo para viver uma experiência. Porque ou a transmissão da fé toca a pessoa no seu todo, ou então é muito difícil haver personalização da fé. Tem que tocar a personalidade, a inteligência, as emoções, os afetos, as ações. Tem que haver esta interação entre a vida deles e a palavra de Deus. Isto aqui já é mais... Não queria chatear-vos muito com isto, mas estas coisas estão estudadas. As dimensões que entram em jogo num processo de transmissão, seja do que for, também da fé. O polo comunitário, o polo cultural dos saberes, o polo axiológico dos valores e o polo emocional e afetivo. E a transmissão de um conteúdo, de uma ideia, de uma proposta, tem que passar por estes 4 polos. Não podemos ficar só com o do conteúdo. Portanto, a catequese como uma experiência de fé não pode ser uma aula. Não é um tempo de preparação para os sacramentos, em que muitas vezes a Eucaristia e o Crisma aparecem como medalha de bom comportamento e de assiduidade e não como sacramentos que estruturam a caminhada. Não. Mas tem que ser uma caminhada com tempo, de conversão e encontro com Cristo e com os irmãos. É o que estamos a tentar fazer. Uma caminhada de conversão que tem tempo para crescer, para ser, para aprender, para decidir. Há que libertar a catequese, descolarizá-la, para que eles possam viver, durante o tempo da catequese, uma verdadeira experiência de Deus, de igreja, de humanidade, de relação, de encontro. É isso que nós estamos a tentar que aconteça, né, com esta experiência de eles terem catequese ou uma manhã ou uma tarde. É que, para além do catecismo, tem oração. Muitas vezes tem-se quase sempre celebração. Tem convívio, há uma parte que é para a brincadeira. Tem encontro. Tentar proporcionar-lhes uma experiência e não uma aula ao fim da tarde. Mesmo que não seja essa a intenção do catequista, porque muitas vezes não é, nem nossa, não é do catequista, nem é nossa. Mas a estrutura está de tal maneira montada, reparem, muitas vezes acaba por ser isso. Então, para que, e eu já vou à Eucaristia, e vão ver que tudo isto está interligado, para que eles possam, para que a catequese possa ser uma experiência centrada no encontro com Cristo, que ao mesmo tempo esteja alicerçada na Eucaristia e que eduque para a Eucaristia, eles têm que viver aquilo que nós chamamos de experiências religiosas estruturantes. E eu escolhi 4, penso que escolhi 4, eu cortei algumas para me centrar na Eucaristia, mas penso que são aquelas que são mais importantes e são decisivas para que eles possam celebrar e possam ser educados para a celebração. A catequese tem que proporcionar estas experiências. Eu não estou a dizer que não proporciona, estou a dizer que proporcionar mais. Eu devo dizer, deixem-me fazer um desabafo, e até mesmo com o responsável da catequese da Diocese de Lisboa, que é uma diocese grande, tem muita gente, e aquela horinha ao fim da tarde, num ambiente urbano, não dá. Isso não é catequese. Quando digo não dá, é no sentido de vamos melhorar isto, vamos encontrar caminhos. E estamos a encontrá-los. Então, vou falar de algumas experiências religiosas estruturantes que a catequese tem que proporcionar, não só para que a catequese seja o que deve ser, mas também para que ela se alicerce na celebração e, ao mesmo tempo, eduque para a celebração. As experiências religiosas é aquilo que vem em todos os documentos, a gente sabe, é só lembrar. A experiência de ser mesmo ativo da Igreja. É uma das tarefas da catequese, educar para a comunidade e na comunidade. Se nós não proporcionarmos na catequese vivências fortes comunitárias, não vamos lá. Ainda há casos em algumas paróquias em que a criança anda 10 anos na catequese e só conhece o rosto da sua catequista. Não teve quase experiência nenhuma. É aqui que entra a questão da catequese intergeracional, de haver outras pessoas na catequese, etc. E entra aqui de que maneira a educação para a celebração. Qual é a experiência estruturante comunitária? É a Eucaristia.
Então, a nossa catequese tem que ser uma catequese mais comunitária. Eles têm que ver outros rostos para além do catequista, têm que estar presentes nas atividades da comunidade, pensadas para as respectivas idades. Por exemplo, o caso dos adolescentes. O adolescente aprende fazendo. Não há manual nenhum de didática, de pedagogia que não diga isto. A gente pode ter uma catequese para adolescentes que diz que eles têm que ser caridosos para os idosos e estar ali o melhor catequista do mundo, eles fechados numa sala a dar-lhe essa catequese, mas se eles forem visitar o lado da paróquia e fizerem lá qualquer coisa, é aí que eles têm a grande catequese. Fazem a experiência. Porque o conteúdo que o Papa hão de ler, lembram-se da Carta da Porta da Fé que o Papa escreveu. A gente leu eu primeiro também fiz esta leitura. Lia o que é que o Papa quer no ano da fé, não é? Por exemplo, quando vai ler um texto, já lê uma pergunta. Ele veio esta pergunta e passou-me ao lado uma coisa que está presente no documento todo. É que o Papa insiste muito que a fé é conteúdo e ato. E diz claramente que hoje, no diálogo com esta sociedade, ela só acreditará se o conteúdo passar no nosso lado e der sentido ao nosso lado. O conteúdo é a parte objetiva da fé, é o credo. Mas a fé só se torna apta quando eu faço esse conteúdo meu na minha vida. É isto. É o conteúdo a passar na experiência, numa experiência de igreja. Então, se a catequese não proporcionar logo desde pequeninos uma forte vivência comunitária, não vamos lá. Isto nós sabemos. O que é que isto tem a ver com a Eucaristia? Tem tudo, porque é na experiência de estar com os outros que eu educo para a Eucaristia e é na Eucaristia que esta experiência atinge o seu corpo, porque é aí que a comunidade se reúne. E muitas vezes eles vão à missa, os miúdos. Eu estou farto de ver isto, eu não tenho paróquia. E ao domingo, aos sábados e domingos, celebro onde me pedem para celebrar. E quase sempre, como eu estou na catequese, os meus queridos colegas pedem para celebrar as missas da catequese, o povo, todos. Não há mês nenhum que eu não tenha 2 ou 3 missas da catequese. E às vezes eu vejo os miúdos entrar na igreja, para a missa da catequese, e está logo além da comunidade, está calados. Estragou a catequese toda que a catequista lhe deu sobre vamos participar num ato da comunidade. Portanto, estruturar a catequese a partir de uma experiência comunitária educa para a grande experiência comunitária. E nós temos que dar mais passos. Pois entrar aqui, pois o Rodolfo já deve ter falado disso, ou já veio cá alguém, as catequeses intergeracionais, as atividades que eles podem fazer. Por exemplo, uma coisa que eu também tive num paróquio que fez uma coisa que eu achei uma coisa lindíssima. Resultou muito bem. Foi no domingo, então era assim. De manhã juntou, era para quem queria, aberto à comunidade, eles de manhã tiveram um trabalho de grupos, quem queria vinha. E misturaram todos, estavam os grupos divididos, consoante as inscrições. No mesmo grupo estava um miúdo da catequese do primeiro ano, uma senhora da Legião de Maria, um senhor dos cursilhos de cristandade, etc, etc. E tinham 2 perguntas, que tinham a ver com o Evangelho do domingo, para partilhar. E no fim celebraram a missa todos juntos e depois fizeram um piquenique. Esta experiência é uma experiência deste género que educa para apenas lembrar. Portanto, se eles não fazem a experiência de ser membros ativos da Igreja, dificilmente os vamos educando e os vamos proporcionando a grande experiência comunitária que é a Eucaristia. A catequese não pode estar à margem da paróquia, das atividades da paróquia, etc, etc, etc.